Queria partir agora para dentro do hospital, né? Falando um pouquinho agora da hospitalização do paciente, principalmente na unidade de terapia intensiva, né, Augusto? A atuação do físio hoje ainda ficou ainda mais conhecida, né, durante a pandemia, e eu acho que isso foi ótimo, né, para a especialidade principalmente. Mas eu queria que você contasse para o pessoal que está nos assistindo, né, que a maioria aqui são pacientes, como que qual o papel do fisioterapeuta, né, como que é a atuação do fisioterapeuta dentro de uma unidade de terapia intensiva, a UTI? Aí é o palco do brilho aí, né? A atuação do fisioterapeuta no hospital, a UTI, como eu falei, foi por onde começou, né? Lá em 71 com a Leila. O fisioterapeuta na UTI, hoje ele é parte fundamental, assim. Já existe uma regulamentação que garante a presença do fisioterapeuta por pelo menos 18 horas, o que é um absurdo, porque deveria ser 24, já existem muitas evidências que falam que isso traz impacto. Muitos estados do Brasil já têm leis que garantem 24 horas. O estado de São Paulo tem uma lei que está ali em vias de ser aprovada, né? Então hoje muitos estados, o primeiro foi o Piauí, já tem Mato Grosso, não vou lembrar todos, mas muitos estados já têm essas leis que garantem a presença por 24 horas, tempo integral. E mesmo que você não tenha uma obrigatoriedade em todos os estados do Brasil a presença do fisioterapeuta em tempo integral, muitos hospitais do Brasil já garantem porque entendem que isso é essencial para a condução clínica funcional do paciente, para o gerenciamento o clínico e financeiro do serviço, né? Tem muitas evidências internacionais muito positivas. Evidência nacional da Bruna Peruso Rota, que faz um comparativo de fisio 12 horas versus 24 horas, que provou que diminuiu todos os custos. Então, Legal. a UTI é assim, estamos bem sólidos, temos uma boa fundação ali na estrutura, é protagonismo, assim, né? A pandemia trouxe um protagonismo ímpar pela atuação do fisioterapeuta na terapia respiratória, mas o fisioterapeuta não é só terapia respiratória, né? Eu sempre falo que hoje a saúde vive um momento do protagonismo do movimento. Então você vai lá para a saúde perineal, a saúde pélvica, movimento, tudo fala sobre exercício, fortalecimento, atividade, dor crônica, exercício, atividade, obviamente bem indicada, bem caracterizada, UTI. Já existem evidências desde 2008 que provam que a implementação de um protocolo de atividade de reabilitação física na UTI diminui tempo de internação, diminui tempo de ventilação mecânica. E estou falando que o primeiro estudo desse impacto clínico lá do Peter Morris foi em 2008. Então já tem 15 anos isso. E muitos outros estudos vieram depois, né? A fisioterapia tem multiplicado muito a sua produção científica, o seu cuidado baseado em evidências. A gente fala sobre a fisioterapia baseada em evidências, né? Então, a terapia intensiva faz parte da condição clínica do paciente, tem um protagonismo, obviamente, na terapia respiratória. A fisioterapia brasileira, intensiva brasileira, ela é diferente do restante do mundo. Porque o mundo pega a nossa atuação e divide em duas profissões. Você tem o fisioterapeuta, que é um profissional específico à funcionalidade, e o terapeuta respiratório, que é um profissional que cuida da insuficiência respiratória. No Brasil, esses dois profissionais são um. Né? O fisioterapeuta intensivista, ele tem essa dupla atuação. Você pensa assim, Guto, não sobrecarrega? Sim. Ao mesmo tempo, não. Porque a ação de um tem influência sobre o resultado do outro. Então você consegue fazer um trabalho único com um desfecho duplo. E as evidências têm mostrado isso, que você faz uma ação direcionada. E você consegue objetivar e ter resultados tanto para a função pulmonar quanto para a função física que trazem desfechos completos. Por exemplo, tirar o paciente mais cedo do leito, quando possível, diminui o tempo de ventilação mecânica. E aí você pensa que ventilação mecânica é cuidar só do terapeuta respiratório, mas não, olha como a funcionalidade traz impacto disso. Então, o fisioterapeuta tem sido protagonista na tomada de decisão. Como eu falei, nós somos profissionais autônomos. Nós temos... Falar autônomo não é de tipo de contratação. Falando de tomada de decisão.
Então nós somos donos das nossas condutas, né? Nós não seguimos, mas nós participamos de um ambiente interdisciplinar. Então a gente dialoga com toda a equipe, a gente vai em busca do mesmo objetivo, mas com as nossas ferramentas, as nossas ações, buscando aquilo que a equipe inteira está buscando, que é obviamente a reversão clínica, a estabilização do paciente, a saída segura e mais rápida para casa, porque internação prolongada não traz só o malefício do prolongamento da internação, mas uma série de riscos que o paciente está ali no ambiente hospitalar, ele pode ser exposto. Então a fisioterapia, eu sei que viés eu ficar falando sobre aquilo que eu faço, né? Mas de fato, o que eu estou falando tem evidência que prova isso. Tem publicação científica, em base de dados indexada, em periódicos internacionais extremamente respeitados, então é destaque. E o super, assim, bacana, entre aspas, de falar, que a exposição que acabou acontecendo por conta da pandemia, né, a exposição do fisioterapeuta, né, nessa atuação dentro da UTI com o paciente, foi bacana porque nós, pacientes, os leigos, né, a gente conseguiu entender um pouco mais do que é esse profissional dentro ali da UTI e que não é só aspirar, né? Que no começo, pelo menos nas primeiras internações... O que a gente menos faz é aspirar, pô. Nas primeiras internações da minha filha, a maioria dos contatos ou das avaliações que ela passava era mais o fisioterapeuta vindo para fazer um atendimento e aspirar. E hoje, ela já tem 8 anos de tratamento. Dificilmente eu vejo um profissional, um fisioterapeuta indo para aspirá-la em leito e a gente vê tantos vídeos bacanas até na rede social agora, né? Paciente fazendo até bicicleta no leito. Com realidade virtual. O paciente andando de bicicleta com realidade virtual como se ele estivesse pedalando em Londres. Meu, isso pedalando. É surreal de pensar num leito de UTI. Isso, E eu acho super isso bacana. Diminui delírio, diminui dor, aumenta a adesão à terapia e uma série de resultados. Óbvio que talvez a gente não encontre isso em todos os serviços ainda, mas entendo que isso está começando a surgir no Brasil. O Darlan Nitz, que é um amigaço meu, que hoje ele é um dos principais implementadores no Brasil da realidade virtual, no ambiente crítico. Cara, o trabalho que ele está fazendo, fala assim, não é minha realidade. Tudo bem, pode não ser hoje, mas já existe. E para isso começar a ser implementado, porque os resultados são muito interessantes, isso potencializa resultados multidisciplinares. Então, olha... Inclusive tem um hospital, eu não vou lembrar agora se é na Suécia, na Bélgica, mas enfim, é na Europa, que publicou um vídeo, esse vídeo já tem 10 anos já, onde eles têm ali no andar do hospital uma piscina. E eles descem o paciente entubado para fazer reabilitação na piscina. Porque tem a fisioterapia tem a especialidade da piscina, né, na piscina terapêutica. E eles conseguiram implementar isso lá, com desfechos incríveis, assim. Fora do Brasil existem hospitais de reabilitação, né, de reabilitação funcional. Então, assim, é uma realidade muito legal. Por exemplo, o Hospital de Base de São José do Rio Preto. Você vai ali no andar do transplante pulmonar, tem um centro de reabilitação no andar. O paciente está ali no pós-operatório, ele já tem um centro ali com esteira, bicicleta. Nossa, é incrível. Isso já está se tornando uma realidade no Brasil. Aos poucos, mas já está se tornando. Lembro, há 13 anos, eu escutei o Antônio Duarte falando que ele gerenciava um hospital, tinha uma esteira ali no andar da UTI, então os pacientes já iam, só há 13 anos. Cada vez tem se tornado mais realidade, né? E a ciência tem motivado isso, porque a ciência tem, primeiro, avaliado que isso é seguro, desde que bem criterizado, óbvio. Não é todo mundo que você pega e bota na esteira, tem um critério de segurança. Se os critérios forem seguidos, é seguro, não causa evento adverso, você submeter o paciente a uma reabilitação funcional. Traz desfecho clínico, então traz benefícios ao paciente. O paciente fica menos tempo internado, ele reinterna menos, ele tem menos complicações pós-terapia intensiva, que a gente chama de PICS. Não é o PICS com X que todo mundo gosta, né? O PICS com PICS,
que é síndrome pós-cuidados intensivos, mas se a gente for trazer o português, é síndrome pós-terapia intensiva, síndrome pós, né? Que é uma série de complicações corporais relacionadas à disfunção motora. Então, olha Quanta coisa. esse protagonismo. E uma coisa que a gente tem que entender, né? Quanto mais tempo o paciente ele fica internado na UTI, mais disfunção motora ele adquire, né? E essa disfunção motora ela vai levar esse paciente a uma série de outras complicações. Então, olha como a influência da fisioterapia, a participação efetiva de uma equipe de reabilitação ali, né? Ela é essencial nessa dinâmica. E a saúde tem entendido isso. É aquilo que eu falo, tudo é um começo. Sim. E o interessante é que já começou lá no ambiente crítico, né? Então, outros ambientes, eles acabam... não dá pra gente falar sofrendo, porque é um impacto bom, mas eles acabam sentindo o reflexo do que é a atuação do fisioterapeuta no ambiente crítico, depois no ambiente menos crítico e assim por diante. É bem legal, bem interessante. Eu já achava demais um fisioterapeuta tirar minha filha do leito na UTI, levar ela pra caminhar no corredor. Aí você vem falar pra mim de esteira, piscina, bicicleta, realidade virtual. Primeiro mundo, de verdade. E realidade virtual no Brasil já, tá? Muito legal. Esteira no Brasil, já. Muito top. Tem em todos os hospitais? Ainda não. Mas acho que no futuro próximo vai ser uma coisa mais comum de se ver, de se encontrar. Eu acho que isso ajuda cada vez mais, né? Traduzindo aqui para a língua do paciente, ajuda o paciente a ter alta de uma maneira muito mais próxima do seu funcional, né? Eu lembro a Giovana, o período crítico dela foram 7 a 10 dias, mas ela ficou 31 dias, porque depois que passou daquele momento mais de risco, né, que causado pela crise grave que ela teve, ela precisou de outros 15 dias ali para reabilitar o que aquela internação na UTI rápido, hein? Causou. Foi rápido 15 dias. Rápido, você fala para uma mãe que 31 dias foi rápido. Não, foi rápido, sabe por quê? Vamos lá. O grau, a gravidade, a pior gravidade de uma disfunção física que um paciente pode ter na UTI chama-se polineuropatia doente crítico, onde ele perde fibra muscular e ele pode perder até um pouco da estrutura do trajeto neural do movimento. Assim, tô falando que ele vai perder o trajeto, mas tem no nervo ali, né, os feixes, o próprio neurônio tem uma camada que chama bainha de mielina, que participa da velocidade do impulso nervoso. Pode perder bainha de mielina, tem casos gravíssimos que perde até o axônio inteiro, assim. Meu Deus. Isso foi descoberto em 84 e foi publicado pelo Charles Bolton. Isso é muito recente, a gente está falando de 39 anos de publicação, que para a ciência é muito recente o conhecimento em relação a isso ainda. Tem um estudo norte-americano que foi encabeçado pelo John Hopkins, lá pelo professor Dale Needham, que fala que 70% dos pacientes que desenvolveram a polineuropatia doente crítico, 70% deles não voltaram ao trabalho em um ano. Caramba. E os outros 30% que voltaram ao trabalho em um ano, voltaram com em média, metade do salário. Nossa. Então, olha o impacto socioeconômico, né, que isso traz. As pessoas perceberam muito disso na pandemia. O tempo que demoraram para voltar, a Covid foi muito agressiva, né? Eu até participei da tradução de uma ferramenta que chama-se Escala de Estado Funcional Pós-Covid, que é a PCFS, uma ferramenta europeia, que era uma adaptação de uma ferramenta de tromboembolismo pulmonar que foi adaptada especificamente para a Covid, e aí isso foi feito pelo professor Bob Sigrink, e aí eu entrei em contato com ele, outros profissionais, outros pesquisadores entraram em contato com ele também ali no primeiro ano da pandemia, quando ele fez essa publicação. E ele acabou reunindo um time que foi encabeçado pela Karina Fácio, da UFSCar. Ela foi a pessoa que organizou, foi até o projeto de doutorado dela, orientado pela professora Valéria de Lorenzo, lá da UFSCar. E aí a gente fez essa tradução e validação transcultural dessa ferramenta. Que você acha que é uma ferramenta que fala de funcionalidade? Não. Fala de escala de estado funcional pós-Covid, mas ela fala sobre o impacto socioeconômico, ambiental, fala sobre a socialização com a família, no ambiente ocupacional, no ambiente, uma série de outros fatores, o impacto disso no seu domicílio, é bem interessante, porque a gente precisa dessa medida.
Precisa. Precisa. Não é só aquela medida funcional, você fala assim, perdeu o tanto de força. O quanto isso impactou na vida do paciente lá na frente. Né? O paciente precisa ter essa métrica para a gente conseguir traçar objetivos. Você não conseguiu voltar a trabalhar direito, né? Por quê? O que a gente precisa melhorar? E aí, a partir desse resultado, conseguir fazer um planejamento terapêutico direcionado muito mais eficiente e acelerar a devolução do paciente à normalidade. Óbvio que eu estou falando especificamente da Covid, mas se aplica também. Acontece muito. Asma, sim. Internação prolongada, pacientes que acabam ficando com internações bem arrastadas, se tornam pacientes crônicos. O que causou isso na Giovana foi um adenovírus, né? Então, sim. E fez tudo isso com ela. E engraçado você falando do impacto, né, na parte neurológica do paciente. A Giovana não conseguiu andar logo de cara quando ela foi estubada. Era, pra mim, né, pra mãe, pra família, era assustador. Eu colocava ela de pé no leito mesmo, na cama, na maca, e ela não conseguia se sustentar. E, gente, é surreal pensar que a física falava, calma, isso é normal, ela vai recuperar. A gente tá aqui. E um olhar voltado à reabilitação aí nesse caso, né? E é, assim, fantástico, de verdade, de aplaudir mesmo o fisioterapeuta. Eu sou suspeito em falar porque eu amo isso. Isso pra mim é assim. Então, toda vez que eu falo, tem conflito de interesse? Tem todos, porque eu sou apaixonado por isso, entendeu? Mas, de fato, a população precisa entender. Precisa. Que existia esse personagem ali, sabe? Parece fantasioso, mas não. É um personagem extremamente importante. Que estabiliza e conduz a criticidade clínica e, ao mesmo tempo, ele te reabilita, ele diminui o impacto da internação sobre a funcionalidade e busca te devolver mais eficiente aí para o seu dia a dia. Óbvio que não é para você prevenir tudo. Né? Tem uma série de outras condições onde não há controle ali sobre a disfunção motora. Tem pacientes que usam bloqueio neuromuscular, isso acelera a perda de força muscular de maneira exponencial, né? Mas isso tem crescido, isso tem sido destaque aí, né? Não só no ambiente, mas na ciência, tá? Isso. Com certeza. E você falou um pouquinho da pandemia, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência mesmo, profissional, naquele período. Como que foi, né, pra gente aqui do lado de cá e vendo tudo que a mídia noticiou, e nós sabemos, claro, que foi difícil para todo mundo. Foi difícil para quem esteve dentro de casa, para quem passou por isso na família, passou por isso, né, consigo mesmo, e de ver o sofrimento dos profissionais ali da saúde tentando correr contra tudo isso, né? Mas eu queria saber como que foi para você nesse período. Tá. Vamos lá. Minha ação na pandemia, ela foi um pouco diferente, assim, né? Engraçado não, mas assim, minha esposa está aqui, ela pode até confirmar. Quando deu a primeira notícia do SARS-CoV-2, foi dia 31 de dezembro de 2019, nós estávamos visitando meus pais moram em outro estado, e aí dando na televisão assim, um vírus, 40 vítimas, uma coisa assim. Estou consultando minha esposa aqui mentalmente para ver se ela lembra dessa situação, assim, 40 vítimas na China e tal. Não sei o que estalo que deu na minha cabeça, eu virei para ela no sofá, véspera de ano novo, eu falei assim, cara, isso vai virar uma pandemia. Nossa, você falando da minha arrepiada. Aí ela virou e falou assim, sério, você acha que vai ser tão grande assim, né? Porque a última pandemia tem 100 anos. Ela me soltou essa informação, eu falei, não sei, me deu um negócio aqui. Nós iríamos viajar no carnaval, eu falei, não vamos mais. Nossa. Vai dar chabu isso aqui. Num linguajar mais informal, vai dar problema isso aqui. Não, cancelamos a viagem no carnaval, vai chegar no carnaval. E a minha esposa tá aqui, não dá, a câmera não chega lá, né, mas ela tá assim, olhando pra mim, tá falando assim, é verdade, ele falou isso. E aí, em janeiro, a Itália já começou a ser devastada ali, né? O norte da Itália, a gente começou a observar a Austrália, e eu comecei a participar de alguns grupos ali de Facebook que
onde eu observava algumas medidas emergenciais que eles estavam começando a tomar, e aquilo começou a me deixar incomodadíssimo, assim. Falei, gente, o negócio é um problema grave. Meio de janeiro o mundo começou a falar, vixe, galera, deu ruim. Fevereiro, nós morávamos em Campinas, nós ficamos 1 ano em Campinas. Fevereiro, eu virei para ela e falei assim, vamos voltar para São Paulo. Porque nós estamos em Campinas, beleza, tem 1 milhão de habitantes aqui em Campinas, 1.200.000, mas lá em São Paulo, na grande São Paulo, tem 21. Vai precisar de muita gente lá. Então vamos voltar porque vai pegar fogo e vai precisar da gente lá. Né? Minha esposa também é fisioterapeuta, também é especialista em fisioterapia hospitalar. E vai pegar fogo e vamos voltar. A gente já começou a projetar e procurar casa para alugar, tudo, né? Em São Paulo. Os amigos da minha esposa. E aí veio, 26 de fevereiro, primeiro caso confirmado no Hospital Israelita Albert Einstein, um senhor que tinha voltado, um senhor de 56 anos tinha voltado, 53, 56, tinha voltado da Itália, tinha dado um rolezinho ali no carnaval, né? E aí teve sintoma e foi confirmado o primeiro caso. E a gente já projetando e o Brasil já se mobilizando já. Olha, vamos receber, vai acontecer, e aí a saúde brasileira, a Amanda já estava para iniciar ali em breve num hospital particular, eu estava no outro hospital, para começar outro hospital público, e aí eu recebo uma ligação no começo de março, primeira semana de março, do então presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de São Paulo, CREFITO 3. Augusto, a gente recebeu uma convocação do Ministério Público do Trabalho, do Ministério da Saúde, e a gente precisa fazer um comitê de crise, porque a gente tem que organizar. Vai precisar de muito profissional, a gente tem que garantir a biossegurança desses profissionais, a gente tem que instruir esses profissionais. Pode ser que mais profissionais sejam necessários e profissionais que não são da especialidade, mas porque o volume vai aumentar. É uma estimativa baseada em outros países, né? Então a gente tem que fazer um comitê de crise e eu quero te convidar para ser um dos 7 coordenadores do comitê de crise do Estado. Nossa, que legal. Ao mesmo tempo... Assustador. Pra mim tá sendo. Ouvi isso. E aí eu... Beleza. Bora. Assumi isso, bati no peito. E fomos em 7 coordenadores. Cito aqui um deles, o Celso Carvalho, que você conhece bem, o Celso maravilhoso, assim, excelente em tudo que ele faz. Tive o prazer de dividir coordenação junto com o Celso, né, e outros 5 coordenadores que estavam ali conosco. E foram meses de condução de uma ação no Estado, onde o objetivo inicial era nós garantirmos a biossegurança dos profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional, inicialmente no front e depois nas assistências ambulatoriais domiciliares que foram voltando, digamos assim, né? Algumas não deixaram de acontecer, mas algumas, a compreensão da doença, da biossegurança foi possibilitando a reabertura de alguns centros ambulatoriais. Sim. E então foi uma ação assim, onde uma mobilização estadual, e isso vinha do Ministério Público do Trabalho, essa necessidade. Porque qual que era o objetivo principal? Se nós garantirmos que os profissionais estejam seguros, eu consigo manter profissionais que são da especialidade mais tempo ali. Verdade. Né? Então, peraí. Se ele contamina, ele sai. Ele sai para cuidar, ou infelizmente, o desfecho que a gente não esperava. E eu perco um jogador de time titular. Eu falava assim com o pessoal: gente, imagina um time de futebol. Eu tenho um time titular, eu tenho meu principal time que está ali. E eu tenho um time reserva. Que não quer dizer que não é bom, mas é um outro profissional que não é da especialidade hospitalar. Ele é da ortopedia, da neurologia, ele é excelente no que ele faz, mas talvez ele não tenha um conhecimento pleno para atuar com intensidade sobre aquele detalhe. Mas ele é meu time reserva. Se aumentar a demanda, e o que aconteceu no Brasil inteiro, de todos os profissionais da saúde, a gente vai absorver essa galera daqui, ó. Vamos trazer essa galera daqui. E aconteceu. Parece um cenário de guerra. Convocando os reservistas. E foi. Tiveram profissionais que atuavam em ambulatório de pilates. Caramba. E que acabaram sendo convocados aí.
trabalhavam em ambulatórios de traumato-ortopedia e foram para o hospital de campanha. Ah, mas é um absurdo. Gente, não tinha profissional. E qual que era o papel ali? Primeiro, garantir a segurança de todos, inicialmente, obviamente, de quem estava no front no primeiro momento, para aumentar o tempo de jogo, vamos dizer assim, do time titular. Porque se eu tenho um time titular mais tempo no campo, eu consigo melhorar o resultado desse jogo, vamos dizer assim. Uma analogia, tá? Não estou desmerecendo. Fica mais fácil de... Porque na hora que entrar o reserva, o jogo talvez bambeie um pouco. E se eu tenho mais tempo no time titular, eu tenho mais tempo para capacitar o reserva. Para a hora que ele entrar, ele tá melhor, né? E esperava-se que a fisioterapia fosse uma das profissões com maior número de casos confirmados e de mortes dentre os profissionais. Já tinham relatos na Itália, relatos na China, relatos na Austrália de baixas entre profissionais. Sabia-se, obviamente, que a enfermagem era o principal, porque está em maior volume, os técnicos de enfermagem estão em contato direto com os pacientes, e o fisioterapeuta em segundo lugar, porque nós trabalhamos com aerossol. Então nós conduzimos ventilação, nós estávamos ali, então esperava-se esse número. E também pela métrica, que depois foi até publicada pela Cato e pelo Infojobs, que as contratações do fisioterapeuta, a fisioterapia respiratória e intensiva foi a profissão que mais cresceu durante a pandemia, com um aumento de 1.600% do número de vagas. Por conta do trabalho específico da insuficiência respiratória. Lembrando que a Covid não é uma doença pulmonar, tá, gente? É uma doença hematológica, mas que o impacto pulmonar traz essa complicação. E aí esperava-se que o número de contaminados, casos na fisioterapia fosse um dos maiores. Próximo a um terço da fisioterapia do Brasil está no estado de São Paulo. Nossa. Então, olha o tamanho da responsabilidade. Quase um terço dos profissionais do Brasil, de uma das profissões que teria maior contato, exposição, estávamos ali debaixo do guarda-chuva desse objetivo de garantir a segurança. O que eu posso antecipar é que nesse mesmo ano houve uma publicação, não vou lembrar qual foi o jornal, foi televisivo, mas que utilizou uma fonte de estatísticas da Secretaria do Estado, do Ministério da Saúde. A fisioterapia foi 14ª profissão dos profissionais que atuam no hospital. Isso inclui recepção, segurança, copa, todos os hospitais. A 14ª profissão no número de contaminados. Caramba. Esperava-se que nós seríamos o segundo. Sim. E fomos o 14º. Isso se dá não só pela ação, tá? Isso se dá também pela cultura. O profissional fisioterapeuta que trabalha com aerossol o tempo todo, ele já entende da biossegurança da coisa, então ele já toma mais precaução, porque já faz parte da dinâmica cultural do trabalho dele. Mas essa ação também foi muito bem conduzida e foi continuada pela gestão seguinte que assumiu ali. E também continuaram com essa mesma condução, baseado na portaria número 4 de 2020 da Anvisa, enfim. Legal. Foi uma ação bem interessante. Além disso, até foi o professor Celso que encabeçou, né, esse lado da ação. Celso, um dos melhores pesquisadores que eu conheço na minha vida, da elaboração de recomendações baseadas em evidências, assim, cartilhas. Nós promovemos vídeos para os profissionais que estavam chegando e falaram assim, o que eu vou fazer? Como que monta um circuito? Porque eu me formei faz 15 anos e eu não lembro mais. Eu trabalho em um ambulatório que eu trabalho com esse tipo de situação. Então, capacitação em vídeo, cartilha, orientação, as evidências iam atualizando, outras cartilhas iam surgindo. O Celso com o time dele ali foi incrível. O Celso já era fã do trabalho dele, fiquei mais fã ainda ali, extremamente excelente nessa condução. Mas as associações todas participando, todo mundo junto, e também eu fui teleconsultor do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e do Conselho Regional do Estado de São Paulo. Então o Conselho Federal te dava a opção de você mandar uma mensagem via WhatsApp ou Telegram para o Conselho, e aí você era atendido por um grupo de profissionais especialistas que te orientariam a conduzir o caso ali dos pacientes. Olha, cara, tô com um problema, tentei fazer isso, mas não tive resposta, Cara, o que eu faço? Que demais, eu tô assim. E a gente ficava assim no computador aqui, respondendo uma plataforma de atendimento, e respondendo e conduzindo, e manda informação disso, e a gente orientando esses profissionais em todo o Brasil. Sem falar das viagens que eu fiz para formar profissionais de ventilação, acabei conhecendo muitas UTIs, acabei participando como orientador, consultor de diversas UTIs em vários estados do Brasil.
Eu fui lá para Porto Velho, em Rondônia. Eu fui para Macapá. Caramba. Estamos com um caso. Você pode entrar aqui na UTI? Eu não podia atuar sobre o paciente porque eu não tinha um registro no estado, mas eu estava ajudando, eu estava orientando. Então, olha, vamos fazer, faz isso, vamos fazer aquilo. Tem fotos minha paramentado em UTIs de outros estados, sabe? Que da hora. Então foi bem intensa essa minha participação. Eu chegava no conselho às 6 horas da manhã, eu saía às 11h30 da noite, meia-noite. Deus, tudo o que aconteceu por trás que a gente não fazia. Eu Sim, fazia sim. noção disso tudo. A outra gestão deu continuidade nessa ação, nas próximas ondas que vieram, enfim, foi bem... Foi uma ação muito... Eu até comentei com a minha esposa esses dias. Acho que foi uma das coisas mais marcantes da minha carreira, assim. Eu sei que eu contribuí com a profissão, mas com a sociedade, né? Porque eu consegui trazer um impacto, eu e todo o time, não tô falando só eu, tá? Mas todo o time conseguiu trazer um impacto sobre milhares de profissionais que trouxeram impacto sobre milhões de pacientes. As nossas métricas eram muito ruins no Brasil. Isso se deu por uma série de fatores. Primeiro, desconhecimento da doença. Segundo, limitações estruturais, nacionais, culturais, enfim. Mas, ao mesmo tempo, as coisas foram sendo compreendidas, foram melhorando. Os profissionais estavam extremamente engajados. Os fisioterapeutas foram protagonistas nesse cenário. Então, foi muito legal ver isso. Muitas coisas que trouxeram um desfecho sobre a mortalidade, um desfecho positivo, foram descobertas no Brasil. Caramba. Por exemplo, o time do Círio, do Einstein, do HCOR, sobre o uso da dexametasona em paciente de ventilação mecânica, encabeçado pelo Luciano Azevedo. O Brasil deu show, assim, apesar das nossas métricas não serem tão positivas no começo. E apesar das questões políticas que vocês ainda tiveram, que nós enfrentamos, né? Que nós, como um todo, como sociedade, ainda enfrentamos, né? Até hoje, em relação a vários aspectos. Mas o profissional da saúde deu show. E eu acho que ele estava meio de ouvido tampado, assim. Não dava tempo, eu acho. Tiveram né? profissionais da saúde que foram hostilizados na rua. Eu acho que isso foi o ápice do absurdo. Eu fui hostilizado em redes sociais por conhecidos próximos. Meu Deus. Você tá gostando do que tá acontecendo? Eu falei, cara, não viaja. Mas o que tinha que ser feito, então a maioria dos profissionais tampou o ouvido e falou assim, ai, cara, Era muito maior vamos que isso. desligar esse áudio que tá, esse ruído que tá em volta aqui, porque eu preciso focar no meu paciente aqui. Ah, pode isso, não pode. Cara, foram todos? Não foram todos. Mas eu posso falar da fisioterapia, como fisioterapeuta, da terapia ocupacional, como na época um representante da autarquia do Estado. Essas duas profissões deram um show absoluto, assim, no que fizeram. E talvez hoje não estão sendo tão respeitadas como deveriam ser por conta de tudo que foi feito. Deveria ter um reflexo muito mais positivo, né? Mas... Augusto, quem você destaca assim na pandemia? Fisioterapia? Com certeza. Conflito de interesse? Todos. Mas, desculpa falar isso, mas Não, mas isso ficou muito claro, assim, até para o leigo, para quem, né, como a gente falou aqui no começo da nossa conversa, eu que não sabia o que o fisioterapeuta fazia dentro da UTI, assim, a gente ter acesso a esse monte de coisas mesmo, né, de atuações do profissional dentro da UTI, assim, foi lindo mesmo, foi lindo. Até o pós, né? Essa reabilitação ambulatorial, domiciliar. Sim. Muitas pessoas saíam do hospital ainda com oxigênio. Sim. E o fisioterapeuta atuante ali. A população mundial, acho que no Brasil, ímpar por conta dessa atuação dupla, né? Entendeu o papel fundamental da fisioterapia. Nós somos o futuro da saúde, nós somos o presente, mas ainda mais destaque de um futuro quando o mundo entender o quanto a funcionalidade é relevante para a sobrevida e qualidade de vida, né? Aí... Eu tô maravilhada, de verdade. Como eu tô feliz com esse episódio. Sim, pô, obrigado. E eu tenho que usar aqui esse momento para agradecer você, Guto, de verdade. Imagina. E a fisioterapia, talvez em sua pessoa. Porque para isso ficar registrado, né? Assim, um presente mesmo. Acho que, inclusive, o prêmio que você recebeu da Casa Hunter não foi à toa, né? O prêmio Gente Rara. Eu fiquei lisonjeado com aquele prêmio. Foi muito emocionante, eu estava lá e, assim, foi... Eu acho que toda
toda a honra e todo agradecimento à fisioterapia. Ainda é pouco perto de tudo que vocês fizeram na pandemia e fazem todos os dias e já faziam, né? Eu acho que a gente está falando bastante sobre isso. Mas acho que se sair uma lição disso tudo, né? Uma das lições é a gente valorizar o profissional de saúde, valorizar o profissional que está lá na ponta, né? Sempre próximo do paciente e talvez continuar ali firme na luta. E eu digo isso como sociedade, a gente continuar ali buscando cada vez mais a valorização desse profissional porque isso é importante para a gente como paciente ter acesso a esse profissional. Sim. Não pode ser uma luta só do fisioterapeuta. Sim, sim. Né? Acho que a gente tem que estar o tempo todo ali de mãos dadas. Quando a sociedade começar a entender o papel e exigir, vai ficar mais fácil pra gente, profissional, que tá batendo na tecla falando, gente, é importante, é importante, é importante. Quando a população entender e começar a solicitar, vai diminuir bastante. Eu digo assim, ó, você tem dois lados, um lado que empurra e um lado que puxa. O fisioterapeuta é o lado que tá empurrando. Gente, a gente precisa, a gente precisa, a gente precisa. Quando a população chegar do outro lado e puxar, eu quero, isso vai ser muito mais intenso, esse desfecho, esse resultado. Vai ser muito mais positivo. Bom, Guto, em relação... A gente falou aqui sobre urgência e emergência. Sim. Falamos sobre a atuação do fisioterapeuta na unidade de terapia intensiva. Falamos um pouco sobre a pandemia. E, cara, foi tanta informação, foi tanta coisa aqui que de verdade eu tô assim... eu falo muito, desculpa. Não, imagina, porque pra mim tá sendo eu falo uma tanto aula, que a tá sendo já uma desligou aula. a luz umas 2 vezes aqui. Mas agora eu queria trazer um pouquinho mais assim, de calmaria aqui pra nossa conversa. Eu queria saber um pouquinho de como que era antigamente, a sua atuação ambulatorial. Eu me senti velhaço agora, tô brincando. Quando você estava ali no contato, né? Eu tive a honra de te conhecer ainda quando você atuava em clínica, né? No ambulatório com os pacientes ali de reabilitação pulmonar. Eu queria que você contasse um pouquinho aqui da sua experiência e se teve algum caso marcante para você. Alguns. Legal porque assim, eu atuei com reabilitação pulmonar ambulatorial. Foi uma das experiências mais transformadoras para mim como profissional. E não foi no começo da minha carreira, foi no meio do processo. Então eu já era professor de terapia intensiva. Foi quando eu fui convidado na época, Artemio Ayala, que era o gestor desse centro de reabilitação. Um abraço, Artemio, saudade. A última vez que eu vi foi na feira, só assim... para atuar num outro momento. Num momento não crítico, mas não simples. Dos pacientes com pneumopatias crônicas. E era um outro olhar. Peraí. Não tem ninguém monitorizado, não tem ninguém usando drogas vasoativas, não tem ninguém sedado. Peraí, gente, o que está acontecendo? Né? O paciente vem de casa, eu não estou acostumado. Eu estou acostumado a falar assim, o paciente está chegando, do pronto-socorro. Como assim? O paciente chega, para o carro ali, entra e... Então foi muito transformador em relação a isso. Primeiro eu me acostumar com esse ambiente. Mas foi transformador porque ampliou o meu olhar para a funcionalidade. Como eu disse, lá no centro de reabilitação cardiopulmonar, mas era vinculado a um outro centro médico de pneumologia, da doutora Yara Fix. Yara, incrível. Então, obviamente, a maior demanda de pacientes que vinham era desse centro de pneumologia que ficava junto ali, né? Era praticamente junto, assim, né? E aí alguns pacientes vieram porque foram conhecendo o nosso trabalho através das redes sociais. E eu trabalhei nesse serviço aí, que foi um serviço muito interessante que ampliou meu olhar para como a funcionalidade traz impacto sobre a qualidade de vida do paciente e esse desfecho. E eu tive casos assim, nossa, eu não posso falar o nome dos pacientes, mas são pessoas que viraram meus amigos, assim, naquele período. Inclusive, recentemente, um deles partiu, foi um episódio muito triste, mas em vista de como ele estava lá em 2017, a primeira vez que eu o atendi, a sobrevida dele já era
a probabilidade de sobrevida dele já era muito baixa em 2017. E pensar que ele veio descansar agora em 2023 e que ele teve todos esses 6 anos de uma vida com mais qualidade, enfim, mostra que foi uma vitória esse processo de reabilitação. Eu sempre fui meio doido, então eu pegava literaturas para justificar algumas intervenções que não eram tão convencionais para a época, um pouco mais intensas, mas obviamente com menos tempo, fazia mais HIIT, né? Um fortalecimento mais intenso e tal, mas os resultados eram absurdos, assim, extremamente incríveis. E foi um período onde eu conheci a Evelyn por conta disso, porque a Evelyn fazia pesquisa da utilização da reabilitação virtual e eu utilizava a reabilitação virtual. Na época, a reabilitação virtual você só encontrava em centros vinculados a faculdades. Então você tinha ali um centro de pesquisa, a faculdade, os pacientes daquele centro ali, universitário, utilizavam. E nós não, nós éramos um centro de reabilitação particular. E eu fui um dos primeiros ali a sair da faculdade e falar assim, vamos fazer. Vamos fazer. Foi desafiador, óbvio, foi novo, eu tinha que estudar muito, mas foi muito importante. Isso até ampliou minhas possibilidades terapêuticas na terapia intensiva, né? Tive casos secundários, sim, de pacientes que tinham asma, de difícil controle e que evoluíam ali na terceira idade com uma DPOC, uma DPOC secundária, essa asma, que eram casos complexos, mas que nós trouxemos com a reabilitação um impacto incrível, assim. Nada supera. A avaliação é legal. Você faz um teste de caminhada de 6 minutos, daí você faz depois de um período e você vê que aumentou não sei quantos metros, assim. É legal. Só que é mais legal o paciente virar e falar assim, eu consegui ir a pé hoje pro trabalho que é do lado da minha casa e não conseguia. Ou esse paciente que eu comentei que partiu agora em 2023, eu lembro até hoje, a primeira vez que ele chegou. O corredor que saía da frente do centro onde eles paravam o carro até o ambiente onde ficava ali o centro de reabilitação tinha aproximadamente 30 metros, uns 30 metros ali, até o fundo ali. E esse paciente, a primeira vez ele ligou para conhecer, conversou direto comigo, eu falei, pô, vem aqui para conhecer, pra gente conversar. Ele, vou, sei lá, quarta-feira, não lembro agora ao certo, mas 2 da tarde. Tudo bem, não vai ter ninguém aqui, tô te esperando. Marcamos a primeira consulta. E aí, chegou quarta-feira, 2 horas da tarde, eu vi um carro parando, eu vi um senhor saindo, um cateter nasal de oxigênio. Um pouco cianótico, assim. Características bem de um paciente com uma pneumopatia crônica, um músculo acessório bem hipertrofiado, bem emagrecido. Nesses 30 metros ele parou 4 vezes. Nossa. Então ele parou, saiu do carro, ele entrou na primeira porta e sentou. E eu acho que é ele. De longe já avaliando, já fisioterapeuta, a gente avalia a postura de gente na rua. Não Desculpa, consegue gente. mais nem Não é involuntário. Tem uma escoliose, hein? Mas assim, não é de propósito, não é por maldade. É porque o olho fica muito aguçado pra isso. Aí ele veio, parou na cadeira que tem ali, tinha um pé de amora delicioso ali. Aí ele parou de novo. E na hora que ele entrou, ele parou pela 4ª vez. E sentou extremamente cansado. E aí eu dei os minutos necessários, dei um copo d'água, avaliei a saturação, esperei se estabilizar e a gente foi conversando. Depois de um ano, ele andou 1 hora comigo na esteira. Nossa. Uma velocidade reduzida, utilizando fluxo contínuo de oxigênio. A adaptação pela pneumopatia crônica dele que não ia ser revertida. Ele tinha uma destruição pulmonar bem avançada já, pelos anos de tabagismo, enfim. Mas, olha, ele entrava, descia do carro, ele ia direto pro banheiro se trocar. Nossa. Olha a diferença. Né? Uma série, parece até besteira, mas são coisas importantes, assim, eu comento que parece engraçado, mas funcionalmente o resultado pra gente é muito interessante. Ele virou e falou assim, Augusto, não sei nem porque eu tô falando isso aqui. Não tô falando quem é, obviamente. Olha, Augusto, minha namorada pediu pra te agradecer, hein? Eu falei, opa!
visualmente hipertrofiado, a pneumologista dele, doutor Ionara, libanês, me ligou. O que você fez? Reabilitei. Você me entregou outro paciente. Falei, a ideia era essa. Você falou para ele reabilitar, tá aí, ó. Tá reabilitado, né? Então, até nesse caso dessa paciente que tinha asma, uma DPOC secundária asma, ela eventualmente tinha algumas crises, e a gente percebia a crise quando ela chegava. Então a fala dela, eu conseguia perceber que ela estava ou não em broncoespasmo pelo tamanho da frase que ela completava, pelo volume de fala, pela pressão arterial, saber quando ela estava imperinsuflada ou não, pelo uso de musculatura acessória. Aí o fisioterapeuta intensivista falava alto demais. O fisioterapeuta da urgência e emergência, na hora que via ela chegando em crise, o fisioterapeuta da sala de emergência fazia assim... Tinha um hospital particular do lado ali que ela tinha um convênio. Já aconteceu umas 2 vezes. Falava assim, vamos ali rapidinho. Colocava ela na cadeira. Caramba. Sala de emergência. Uma das vezes ela ficou internada. Você tá em crise. Nossa. Então esse papel, assim, é interessante. O fisioterapeuta intensivista dava segurança pro ambulatorial. E o fisioterapeuta ambulatorial munia o intensivista de ideias e funcionalidade. Cara, isso ampliou minha ação. Foi muito importante para minha carreira, assim. Foi um período onde eu fui apaixonado pela reabilitação ambulatorial. Que legal. Né? Foi muito gostoso mesmo. Muito gostoso. Nossa, só deu saudade, só de falar. Nossa, que demais ouvir isso tudo, Guto. E você contando me fez lembrar também que quem vê as suas chamadas nas redes sociais, né, todo o conteúdo que você posta. Bagunça daqueles memes que eu faço, né? É muito divertido, até para leigo mesmo ver, eu acho muito bacana. Mas quem conhece e aí acompanhou o seu trabalho ali de rede social desde o início, vai lembrar das paródias, das musiquinhas. Eu não tava esperando isso, é isso. Ó, minha esposa pegou o celular, você não vai filmar, não? Não tem como não comentar isso aqui. Não vai filmar, tá filmando o negócio. Conta pra gente de onde surgiu a ideia de criar as paródias da fisioterapia, porque assim, primeiro, é demais, é incrível. Gente, eu já fiz 3 semestres de fisioterapia. Você parou? Parei. Eu vou brigar com você aqui, cara. O trabalho hoje na associação, infelizmente, ainda Sim, tô brincando. não me permite, mas assim, é o meu sonho ainda, quem sabe um dia eu ainda retomo. Mas, cara, como já me ajudou as suas paródias nas provas de anatomia. Bom, fico feliz em saber disso. Então, assim, de onde surgiu Tá. a ideia das paródias? E eu quero que você escolha uma e canta pra gente, vai. Meu Deus, eu tava esperando isso. Não, já mandei, desligou a luz de novo, gente. Acabou a força de novo. Não vai acabar a força agora. Vocês estão vendo aí. Bom, vamos lá. Eu não sei de onde veio, mas eu sempre gostei de música, assim. Na verdade eu sei, né? Meu pai biológico era locutor de um programa de rádio quando era criança. Minha mãe gostava de Leandro Leonardo, Zé de Camargo e Luciano, assistia sertanejão dos anos 90. Meu irmão tocava num grupo de pagode de Carapicuíba dos anos 90, né? Que legal. Pós-negritude, aquela onda, pós-negritude júnior, né? Aquela coisa. E eu já estava vinculado ali, rock, sertanejo, pagode. Eu gostava de música clássica, sozinho em casa, só eu gostava. Então música pra mim sempre foi uma coisa interessante. Eu fui crescendo, eu tinha facilidade de parafrasear, de adaptar, de mudar letras, né? Então eu lembro na adolescência de ter feito uma parada assim, eu só quero ser feliz, morar em Alphaville, na mansão com chafariz, tipo brincando assim, tá ligado? Com 10, 12 anos de idade. Já a fisioterapeuta, eu tinha junto com um amigo, na época na igreja que eu frequentava, uma página de humor gospel. Isso é muito aleatório. Do nada ele solta muito específico. Num nicho muito específico. De uma página de humor gospel. Onde a gente fazia memes, tudo. E ali eu conheci humoristas que hoje são famosos, até não dentro do humor gospel, né? O Franklin Medrado tá famosíssimo no TikTok, nem tá fazendo mais humor gospel, era conhecido nosso. O Vini, o pastor Jacinto Manto, foi conhecido nosso. Que legal. O Rodrigo Fernandes, que hoje tá famoso com Free Fire, aí streamando. Já parou de streamar, mas tá famosíssimo aí, não sei quantos milhões de inscritos no YouTube. Foi com esse amigo nosso, tudo.
E eu comecei a escrever paródias com o Rodrigo. Rodrigo Fernandes, que hoje é streamer. É El Gato, o nome dele nas redes sociais. Eu fiz umas paródias gospel com ele. Tá? Então, tem umas paródias assim... e quem me viu se visse hoje não acreditaria que o cachaceiro agora é crente de vigília. Essas coisas assim, né? Eu tenho uma vergonha de lembrar dessa época. Bom, só que eu era fisioterapeuta. Eu era professor de fisioterapia. Dava aula em pós. E aí eu fui convidado para dar aula numa faculdade. A faculdade que eu me formei. Eu dei estágio em 2014 inteiro. Em 2015 eu dava estágio e aula em sala de aula. E no primeiro semestre de 2015 eu fui convidado para dar aula de neuroanatomia para primeiro semestre. Que crueldade. Não, comigo. Neuroanatomia para o primeiro semestre. O aluno acabou de sair do ensino médio, fez o vestibular, entrou na faculdade e vai aprender neuroanatomia. Difícil, cara. Exato. Difícil, complexo. E aí? O que a gente vai fazer? Vamos lá. Porque não passou nem pela anatomia Eles tinham também. Tinha também. Mas comigo eles específico neuroanatomia. Na época, lembra do vestido branco e dourado ou azul e preto? Lembra Sim. desse? Foi nesse ano. Nesse ano ali. Eu lembro que até usei isso como pauta da neuroanatomia. Gente, que desafio. Primeiro semestre, o aluno está começando a entender o que é faculdade com um assunto desafiador assim. Eu estava em casa, de boa, e aí eu falo, foi Deus que me deu, assim. Veio, assim, ó, blum, porque eu abri a boca e cantei. Eu estava em casa, eu abri a boca e cantei. E a paródia saiu inteira. Eu não tive que cantar e pensar em qual palavra eu encaixaria. Ela só veio uma inspiração divina, assim, sabe? Fala assim, ó. Aí eu falei sobre aferência, eu falaria sobre aferência e eferência. Giro pré-central, pós-central, né? Na anatomia. E eu tava em casa e eu comecei. Eu só quero aprender diferença de aferente e eferente, eu vou saber. Eferente é pra... como que é? Nossa, eu nem lembro agora. É 2015 isso, gente. Vamos lá, deixa eu ver se eu lembro. Eu só quero aprender diferença de aferente e referente, eu vou saber. Referente é pra dançar, aferente é sensitivo pra na prova eu arrasar. Mas meu caro professor, eu já não sei o que fazer. Tem o giro pré-central e pós-central para aprender. O giro pré-central é o que faz o movimento, pós-central é sensitivo, sobe atrás depois do centro. Meu E eu fiquei assim, Deus. eu preciso anotar isso. Papel, caneta, cadê? E anotei. Fiz. 15 dias depois, o milionário José Rico, um dos dois, eu não lembro qual dos dois que tinha falecido primeiro, faleceu em 2015. E aí eu tava nesta longa estrada da vida, aí eu peguei grupo respiratório dorsal, é o que faz meu pulmão respirar, e o grupo da ponte então é o que manda o quanto puxar. Aí eu fiz essa paródia deles. E uma aluna postou no Facebook, explodiu assim, a primeira, da aferência e referência. Eu falei, gente, educadores, secretários de educação de vários municípios do Brasil. Cara, é isso, parabéns. Sabe? Eu fui muito inspirado, aquele professor de química do Rio de Janeiro, que fazia aquela paródia do Catodo. O Catodo é positivo. Cara, incrível. Não era nem uma paródia, era uma letra dele mesmo. Incrível, aquele professor é um gênio, não lembro o nome dele. Eu estava inspirado nele. Eu assisti um vídeo dele no Facebook que eu achei gênio. E aí, eu fui convidado pelo Fernando Batista para fazer parte de uma liga online, chamada Liga Nacional da Física Intensiva. E aí faríamos ali 3 professores, o Fernando Batista, o Ivens Giacomassi, que hoje apresenta Passando Plantão comigo, e eu. E eu produzia conteúdo bem-humorado. No gospel. Eu fazia paródia no gospel. E eu fazia paródia em sala de aula. O que eu comecei a fazer? Paródia para terapia intensiva. Meme para terapia intensiva. Por que não? Não tinha nada disso na época. Não existia. Eu vi um meme esses dias no Facebook. Eu falei, gente, esse meme é meu. Eu fiz esse meme em 2015. Numa página de fisioterapia. Eu falei, esse meme é meu, cara. Onde vocês acharam? Nem eu lembrava que eu tinha feito esse meme. Esse meme tem 8 anos. Né? E aí as coisas começaram a acontecer. E aí eu fui me tornando um influenciador digital na terapia intensiva por ser um professor doido. Mas doido assim, doido que fala maluquice. Não. Professor que ensina com analogia, igual foi o time de futebol, que ensina com meme,
que canta uma paródia de anatomia, de ventilação mecânica, que vai utilizando de outras didáticas. Eu fui, obviamente, estudando e aperfeiçoando minha dinâmica como professor em sala de aula. E aí, pro online, eu era quadradaço, eu era um professor assim, interno. E boa tarde, alunos. Estamos aqui hoje discorrendo sobre o assunto de ventilação mecânica. E falaremos hoje sobre o suporte ventilatório do paciente neurocrítico. Não. Hoje, entendendo isso, eu chego na sala, hoje eu chego de camiseta, boné por causa da USF, tá? Eu uso boné por causa da USF, gente. O pessoal da USF não souber disso. Bragança Paulista. Eu uso boné por causa da USF. Porque a USF tinha um boné lindo. A eu fui barreta. Lindo, preto com amarelo, assim, escrito físio. Fui dar uma palestra na USF e eles me deram um boné. E aí eu subi no palco pra dar palestra. Eu falei, gente, posso fazer um negócio que meti um boné na cabeça? Virou uma confusão. E aí eu postei a foto, todo mundo, que boné lindo, que boné lindo. Eu comecei a usar boné em todas as aulas que eu ia. E aí eu sempre fui de periferia. E aí eu comecei a trazer quem era o Guto da periferia pra sala de aula, mas não com o objetivo de desrespeitar a especialidade, muito pelo contrário. O objetivo de me conectar, de falar uma linguagem que era mais compreendida pelos alunos. Então eu falava assim, tá ligado quando você pega o busão? Vou fazer a analogia do ônibus. Mas com a linguagem do público que buscava o meu conteúdo, sabendo que eu era um profissional que morava na época numa favela, mas que tinha conhecimento baseado em evidências, que era um professor, que era... Então foi bem legal essa transformação até hoje virar o Augusto Curso de Fisioterapia, que é o meu @ profissional, né? Uma marca, digamos assim, né? Onde eu tenho meus cursos, onde eu agencio professores, onde eu continuo produzindo conteúdo nas redes sociais, onde hoje tem um podcast voltado a profissionais da saúde. Então hoje eu me tornei um profissional de mídia social, né? Hoje eu tenho produtos como, por exemplo, camisetas, uma empresa voltada para cursos, que é o Instituto Reverte. Que legal. Né? Então hoje eu produzo conteúdos assim, em diversas frentes, mas todos voltados para a fisioterapia intensiva, para a fisioterapia respiratória, voltados para os profissionais, né? Mas tem muito paciente que me segue, muitos outros profissionais que me seguem. Tem gente que nem é da área da saúde, mas fala, cara, eu dou risada, eu não entendo nada, mas eu acho engraçado. É muito bom. E aí... E pro aluno é super Sim. fácil de fixar. Assim, mais fácil de fixar com essa didática. Né? Mas muita gente acha que quem me segue é mais aluno. E não. 82% do meu público é profissional. Caramba. Porque eu falo do plantão. E o aluno não entende ainda. Na época que eu fazia parada de anatomia, beleza, mas eu falo do plantão. Então o aluno ele ainda não sentiu o que é isso do plantão. Aquele gatilho bem-humorado do plantão e tal. Por isso também é o nome do seu canal, podcast. O Passando Plantão, o objetivo é a gente criar uma mesa para conhecer as histórias dos profissionais da saúde. Que legal. Né? Dando voz a esses pacientes, a esses profissionais também. Mas o objetivo é assim, ser um profissional que eu admiro muito. Conta aí, por que você escolheu essa profissão? Ninguém quer ouvir isso, as pessoas só querem ouvir você falando de ciência, e não. Eu quero saber a sua história, como que foi para você se tornar quem você se tornou. E o interessante é que lá no Passando Plantão a gente começou a, sem querer, construir uma linha do tempo da saúde, assim, sabe? Nos últimos 50 anos. Muito bom. A gente entrevistou a primeira fisioterapeuta que trabalhou numa UTI do Brasil, a Leila Naval, tem um episódio com ela. Nunca imaginei que eu conheceria, sabe? Então tá bem legal lá também. Ela tá na série da Sobrafir, né? Que é bem bacana. Sim. E eu tenho que puxar a sardinha, não tem jeito. Eu não estava conseguindo passar na matéria, eu já fiz o seu curso de acidose, de gasometria, para eu conseguir passar na Me ajudou a comprar prova. a fralda, então. Mas, infelizmente, não consegui seguir ainda com a faculdade. Nossa, mas eu pensei que esse você não conseguia semestre... passar na prova. Não, eu passei na Um prova porque horroroso. É sério. Você passou na prova? Passei na prova, mas eu comprei o curso do Guto para passar na prova. Mas porque é uma matéria dificílima, né? Mas é muito bacana e é muito legal todo o trabalho que você faz. E hoje acho que deu para conhecer um pouco mais. Eu digo um pouco porque eu tenho certeza que você ainda faz muito mais que isso. Obrigado. Do seu trabalho, da sua atuação, um pouquinho de quem é o Augusto também atrás, né? Como pessoa, que também a gente não pode esquecer que os profissionais da saúde, antes de tudo, é uma pessoa, tem família, tem filhos, tem objetivos também, né?
Guto, estou muito feliz com o nosso bate-papo aqui. Imagina, cara, eu que agradeço. Eu fiquei lisonjeado com essa sua fala final aqui. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Fiquei lisonjeado. Agradeço em nome da Associação Brasileira de Asma Grave por você ter aceito. Sempre tá presente aqui, né, em algumas das nossas ações. Primeira reunião tava lá. A primeira reunião. Você, sua esposa, tava lá. E isso é muito, muito, assim, motivo de muita honra pra gente, de verdade. A honra é minha. E tá aí, você tá vendo todos os resultados daquele, né, daquele nosso comecinho ali de trabalho naquele dia. Eu quero parabenizar, de fato, que eu falei da associação, ela é importante, é necessária. E aquela primeira reunião, que já foi uma reunião, gente importante ali, foi... Falei, gente, eu sou fã de metade da galera que tá aqui, ou mais até da metade. Isso pegou um corpo que tem transformado e vai transformar ainda mais o personagem principal, que é o paciente. Com certeza. É isso, o objetivo é esse. O objetivo do conselho é proteger o paciente. O objetivo da associação é criar ferramentas e evidências, estimulação científica e discussões para favorecer o paciente. Então é isso, o paciente é o protagonista nessa informação. A gente fala como profissional, fala de dores profissionais, mas tudo isso tem um objetivo, que é o paciente. Então parabéns pelo trabalho de vocês, fico muito feliz que aquela primeira reunião, ela ganhou essa proporção que ganhou, e ainda cito da Asbag, sempre quando o assunto é asma, em sala de aula, eu falo, gente, Asbag, hein, acompanha. Os profissionais precisam estar vinculados a isso também, participar dessas discussões, ouvirem. Então, parabéns e obrigado por tudo aí. E é isso. Eu achei que tava tão nervoso, virou bagunça o final aqui já, né? Eu acho que as quedas de energia quebrou um pouquinho ninguém do viu, nosso né? Mas... Mas foi muito bacana, de verdade. Muito obrigada mais uma vez, Guto. E eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até o final e acompanharam aqui essa conversa super rica desde o começo. Agradecer mais uma vez as instituições parceiras por proporcionar mais um encontro como esse. Muito obrigada a todos vocês.